A gente está falando da maior crise financeira da história dos Estados Unidos, um colapso que simplesmente redesenhou a economia do mundo todo. Hoje vamos desvendar o que causou, quais foram os efeitos e o legado que a Grande Depressão deixou pra gente até hoje. Pra gente ter uma ideia do tamanho disso tudo, vamos começar com uma pessoa. Este aqui é o rosto de uma era. A foto Mãe Migrante, de Dorothea Lange, mostra a Florence Owens Thompson, uma mãe de 7 filhos com apenas 32 anos. Essa imagem consegue capturar todo o desespero humano que estava no coração dessa crise econômica. E olha, esse desespero não era um caso isolado, ele se espalhou por toda a parte. No auge da crise, lá em 1933, a taxa de desemprego nos Estados Unidos chegou a um número impressionante, 25%. Pensa só, 1 em cada 4 trabalhadores estava sem emprego. Isso já dá uma pista da escala da devastação. Mas beleza, como é que o mundo chegou nesse ponto? Para entender a queda, a gente precisa primeiro dar uma olhada em como as coisas eram antes. Vamos lá. Antes da queda, uma prosperidade que, no fundo, era bem frágil. Então, vamos lá. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos viveram um boom econômico. A produção industrial disparou, crédito era uma coisa fácil de conseguir e o consumismo deu origem àquilo que ficou conhecido como o American Way of Life. A sensação era de que a prosperidade não ia ter fim. Só que por baixo de toda essa euforia, um problema fundamental estava crescendo: a superprodução. Basicamente, a economia estava produzindo muito, mas muito mais mercadorias do que as pessoas conseguiam ou precisavam comprar. E claro, isso uma hora ou outra ia levar a uma queda nos preços e, consequentemente, nos lucros. E esse desequilíbrio fica super claro aqui. De um lado, a produção americana a todo vapor, inundando o mercado com produtos. Do outro, a demanda da Europa, que ainda se recuperava da guerra, diminuindo cada vez mais. As fábricas americanas estavam, na prática, produzindo para um mercado que não parava de encolher. E aí, bom, essa base frágil não aguentou. A casa caiu. Vamos entrar agora na quebra de 1929, o fundo do poço. A crise não aconteceu de uma hora para outra, sabe? Em julho de 1929, a produção industrial já dava os primeiros sinais de queda, mas o pânico de verdade começou em 24 de outubro, a Quinta-feira Negra, com uma venda maluca de ações. E aí o colapso total veio na Terça-feira Negra, 29 de outubro, que acabou com fortunas inteiras em questão de horas. E o estrago não ficou só lá em Wall Street, não. O impacto na economia real, no dia a dia, foi devastador. A produção industrial americana, que era o motor da economia, despencou quase pela metade em apenas 4 anos. Uma queda simplesmente assustadora. Aí o que aconteceu? Pânico geral. As pessoas correram para os bancos para tentar sacar o dinheiro e o resultado foi uma catástrofe. Cerca de 14 mil bancos faliram entre as décadas de 20 e 30, levando junto as economias de pessoas comuns, gente que não tinha nada a ver com a bolsa de valores. E o problema é que essa crise não ficou só nos Estados Unidos, não. Ela virou uma bola de neve global, uma catástrofe mundial. A gente entra agora em um mundo em depressão. O contágio se espalha. E uma das coisas que jogou gasolina no fogo foi o protecionismo. Em 1930, os Estados Unidos aprovaram a Lei Tarifária Smoot-Hawley, que aumentava os impostos sobre milhares de produtos que vinham de fora. Qual foi a reação dos outros países? Retaliação. Eles criaram suas próprias tarifas, e o comércio internacional simplesmente travou, entrou em colapso. E o resultado disso? Desemprego em massa pelo mundo todo. Se os 25% nos Estados Unidos já parecem absurdos, dá uma olhada na Alemanha, 45%, quase metade da força de trabalho. O Canadá e a Austrália também foram duramente atingidos. Isso mostra que a crise era sistêmica, afetava todo mundo. E os efeitos foram sentidos de jeitos bem diferentes em cada lugar. O Chile, por exemplo, foi considerado pela Liga das Nações o país mais atingido por causa do colapso do cobre. O Brasil teve que comprar e queimar toneladas de café para tentar segurar os preços. E na Alemanha, esse caos econômico todo abriu um caminho perigoso para a ascensão de partidos extremistas. Diante de um desastre desse tamanho, a grande pergunta era: o que fazer? E é aí que a gente entra na nossa próxima parte, em busca de uma solução. De um lado, a intervenção do Estado. Do outro, a ideia do laissez-faire. E aqui a gente tem um contraste bem claro de duas filosofias. O presidente Herbert Hoover acreditava no laissez-faire, ou seja, na ideia de que o mercado ia se consertar sozinho, sem a ajuda do governo. Já o sucessor dele, Franklin D. Roosevelt, pensava o oposto, que o governo tinha sim o dever de intervir diretamente para combater a depressão. A resposta do Roosevelt foi o famoso New Deal, um pacote de programas super ambicioso. Ele se baseava em 3 pilares: alívio,
que era ajuda direta para os mais pobres e desempregados, recuperação, com programas para fazer a economia girar de novo, e reforma, criando novas regras para evitar que uma crise assim acontecesse de novo, como o seguro para depósitos bancários e a previdência social. Mas essa não é a única explicação que existe, tá? O economista Milton Friedman, por exemplo, tinha uma visão bem diferente. Ele dizia que a causa principal foi um erro grave do Banco Central americano, o Federal Reserve, que deixou a quantidade de dinheiro na economia diminuir em 1/3. Basicamente, segundo ele, isso sufocou a economia. E o mais interessante é que essa discussão está viva até hoje. O debate sobre se o New Deal funcionou ou não continua. Alguns economistas e historiadores argumentam que as políticas do New Deal, na verdade, podem ter até prolongado a depressão. Isso só mostra como a análise de eventos tão complexos como esse está sempre evoluindo. E isso leva a gente para a parte final da nossa história, a guerra e seu legado. Um fim que ninguém esperava e mudanças que duram até hoje. É muito importante a gente entender que, mesmo uma década depois da quebra, a economia ainda estava sofrendo. Em 1940, apesar de todos os esforços do New Deal, a taxa de desemprego nos Estados Unidos ainda era de 15%. A recuperação foi muito, mas muito lenta. Então, o que foi que finalmente virou o jogo? A resposta está nesse número aqui, que é impressionante. Os gastos do governo dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que hoje seriam mais de 4 trilhões de dólares. Foi uma mobilização econômica numa escala que fez os programas do New Deal parecerem pequenos. Foi essa necessidade gigantesca de produção para a guerra que, no fim das contas, acabou com a Grande Depressão. A demanda por trabalhadores era tão alta que, no final da guerra, o desemprego tinha caído para apenas 1%. Foi a guerra, e não apenas a política, que deu o golpe de misericórdia na crise. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. A Grande Depressão mudou completamente o jeito como a gente vê o papel do governo na economia e deixou um legado que a gente sente até hoje. Então a questão que fica é: quais lições daquela época são as mais importantes para a gente conseguir lidar com os desafios econômicos que temos hoje em dia?